Amém. Amém. Graças a Deus. A gente está numa série, numa série de reflexões chamada Sem Filtro. E hoje a gente vai... Opa, que é isso? Eu não quero ficar me vendo aqui, não. E aí... agora ficou melhor. A gente está numa série chamada Sem Filtro. A gente começou na semana passada falando sobre ela. E hoje a gente vai ter a nossa segunda reflexão e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. A gente vai ler dos versículos 29 até o 35. Êxodo 34, de 29 a 35, e eu vou orar mais uma vez, pedindo para que Jesus fale com a gente. Jesus, fala conosco, faz esse milagre que o Senhor sempre faz, de falar a corações teimosos como o nosso, de falar a corações egoístas como o nosso. E bem como o Arthur falou, que o Senhor quebrante o nosso coração. E que haja uma postura de que a gente não precisa mais viver usando os filtros para enganar pessoas ou para a gente querer se enganar. Que hoje o Senhor tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida de quem vai ouvir, e que o Senhor faça esse milagre da gente, de todos nós, juntos, ouvirmos a Tua voz. Abençoe-nos. Em Teu nome eu oro. Amém. Êxodo 34, de 29 a 35, diz assim. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter falado com Deus. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximarem-se dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no Monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim, os israelitas viam o rosto de Moisés como a pele resplandecente. E ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. É muito comum nas igrejas a gente ouvir sobre a temática da intimidade com Deus. É muito comum quando a gente vai a algumas igrejas, geralmente alguns pastores, alguns líderes, algumas igrejas, elas colocam como tema a intimidade com Deus. E quem busca a intimidade com Deus vai encontrar um mar de profundidade com Ele. Quem quer buscar a intimidade com Deus vai encontrar um mar de profundidade. E, de alguma maneira, isso vai acabar transbordando para as pessoas que estão perto de você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho,
na sua escola, na faculdade, em qualquer outro lugar. Quem busca intimidade com Deus encontra esse mar de coisas maravilhosas e isso acaba transbordando para as pessoas que estão perto de você. O texto que a gente leu mostra exatamente para nós esses dois eixos da vida com Deus. O primeiro eixo, a intimidade com Deus, e o segundo eixo, o transbordar para as pessoas dessa intimidade com Deus. No primeiro eixo, o que a gente encontra? A gente tem o Moisés, que subiu no monte. Se no Novo Testamento Jesus fala, olha, se quando você quiser orar, quando você quer ter intimidade com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus que está em secreto. Se no Novo Testamento Jesus fala sobre o quarto, né, o quarto do Moisés é um monte e é a tenda. É onde ele vai para falar com Deus. E aqui ele estava no monte. E por quê? Porque o Moisés ficou muito bravo com o povo. Que bom ler isso, né? Sinal de que o pastor também pode ficar bravo, né? O Moisés ficou muito bravo com o povo. Ele estava muito decepcionado. Ele estava muito frustrado com o povo. Ele ficou tão irritado, tão frustrado, que quando ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos e encontra lá embaixo um bezerro de ouro, ele ficou tão irado que ele quebra as tábuas. Imagina se a moda pega, né? Quando Moisés quebra as tábuas da lei, Deus o chama de novo para falar com ele e dá ao Moisés novas tábuas. E quando Moisés sobe a segunda vez, eles conversaram muita coisa. Foi um tempo de muita intimidade com Deus no monte, e ele desce com as segundas tábuas. Quando Moisés desce do monte com as tábuas, com as novas tábuas, o versículo 29 traz uma informação interessante. Diz que quando Moisés desceu, o seu rosto brilhava. Que coisa mais louca, que coisa mais sobrenatural. E aí, é impossível de seguir no texto. Eu não consigo seguir no texto, eu não consigo caminhar para onde eu quero chegar hoje. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre essa coisa sobrenatural de ter um rosto brilhando. É impossível eu seguir sem comentar esse primeiro eixo que eu mencionei, que é a intimidade com Deus. O rosto de Moisés brilhava porque ele teve intimidade com Deus. O que isso significa? Bom, a evidência aqui é clara de que é impossível ser a mesma pessoa depois que a gente tem um contato íntimo com Deus. É impossível nós sermos as mesmas pessoas. Se a gente está em intimidade com Deus, alguma coisa em nós vai mudar. Se a gente está em intimidade com Deus, a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. O que acontece e o que aconteceu com Moisés foi fruto de uma relação real e sincera. Talvez esse seja um dos nossos problemas. Porque a nossa relação, às vezes eu tenho a impressão de que hoje, a nossa relação com Deus, ela não passa de um artificialismo religioso, ela não passa de uma relação domingueira, e ela não passa de uma relação anêmica. Eu tenho a impressão hoje que nós não encontramos os Moisés dos montes e dos quartos ou das tendas. Porque a impressão que eu tenho é que os cristãos de hoje, eles querem ser alimentados de uma intimidade domingueira. E talvez essa seja a razão de muitos cristãos estarem anêmicos na sua fé.
Se o rosto de Moisés brilhou, eu pergunto por que que o nosso não brilha. Aí eu não estou falando de brilho físico como aconteceu do Moisés. Por que que o nosso rosto às vezes evidencia tanto rancor? Por que que o nosso rosto evidencia tanta raiva? Por que que o nosso rosto evidencia tanta apatia? Por que que o nosso rosto evidencia tanto um coração gélido? Por que que o nosso rosto evidencia tanta falta de amor e tanta falta de paixão pelas pessoas que não vivem o evangelho e que você conhece? O rosto de Moisés brilhar é fruto de algo que eu temo não estar acontecendo nos dias de hoje. Atenção. Vila, por que você está dizendo isso? Porque o Moisés estava profundamente atento ao Senhor. E me parece que nos dias de hoje tem se tornado muito difícil manter-se focado e atento a Deus. Me parece que nós estamos diante de uma geração de desatentos. A gente acha que para estar atento com Deus, a gente tem que estar atento aqui, agora, no culto dominical. Ok, chame como você quiser, celebração, culto, ok. Mas a nossa atenção tem que transbordar dessas paredes. Porque a coisa está acontecendo é lá fora. É lá fora. Estar atento a Deus numa celebração como hoje acaba sendo mais fácil, porque o esquema, a estrutura religiosa favorece isso. Você está sentado, eu estou falando em nome de Jesus e pronto, você tem que ouvir. Tem que ouvir, né? Mas amanhã, no metrô, no barulho do mundo, no barulho da sua alma, das suas inquietações e N coisas, Deus não vai ficar aqui no hotel. Quando a gente fechar a porta e apagar as luzes, o templo continua pulsando, o templo continua vivo. E o templo é você. Não é isso aqui. E aí é que está a coisa. A gente está mais atento à nossa agenda de profissional, a gente está mais atento à nossa agenda que vai gerar lucro, que vai gerar qualquer outra coisa para nós, e nessa agenda que tem o seu lugar, a gente se esquece da agenda de Deus. E quando a gente não está atento à agenda de Deus, a gente segue o fluxo do jeito que a gente bem quer. O ícone da nossa geração e que suga a nossa atenção hoje são os smartphones, Instagram, TikTok, as redes sociais. A gente vive mais nesse mundo do que conectado e prestando atenção do que Jesus está fazendo na nossa vida. Nós somos uma geração rápida por conta disso. Tudo é rápido. E aí configura na nossa geração uma dificuldade tremenda em refletir com concentração e profundidade. Tem gente que tem dificuldade de ir a uma celebração como essa e tirar um tempo para focar naquilo que está sendo dito, porque a pessoa tem dificuldade em concentração e tem dificuldade em coisas profundas para se pensar. Porque tudo é muito rápido. E Deus se torna mais um produto na nossa vida que a gente precisa utilizar com rapidez. Não é assim? As coisas estão difíceis para você, a gente quer que Deus faça as coisas para ontem.
Porque é assim que a internet faz com a gente. A gente conecta e tem que ser rápido. A gente já passou da época da internet de escada. E a gente acha que com Deus as coisas precisam ser no 5G, 6G, 8G, não sei. Deus acaba se tornando mais um produto que a gente tem que utilizar com rapidez. E me desculpa, mas com Deus as coisas não funcionam assim. Esse é o primeiro eixo. O rosto do Moisés brilhou porque ele tinha intimidade com Deus. E eu não posso seguir para o segundo eixo sem falar desse primeiro. Porque esse também é um tema importante para você e para mim. Mas eu confesso que eu não quero gastar o meu tempo hoje aqui, não quero gastar meu tempo, não, gastar o tempo de refletir muito no primeiro eixo. Eu quero pensar no segundo eixo. O segundo eixo é esse eixo no texto que mostra que a intimidade com Deus transborda e toca na vida das pessoas que estão próximos a nós. Pois bem, o que aconteceu nesse texto com a história de Moisés no segundo eixo? No segundo eixo, ele desce e o texto diz que o rosto dele resplandecia, mas ele não sabia. Que interessante, né? O rosto do Moisés brilhava, mas ele não sabia. E esse segundo eixo vai ensinar algo muito sério para nós sobre os filtros que a gente usa na nossa vida, e pasmem, filtros que a gente usa como resultado da nossa intimidade com Deus. Espera um pouquinho, Vila. Você está querendo dizer que até a nossa relação com Deus pode ser usada por nós de um modo distorcido na vida das pessoas? Sim. É isso que eu estou dizendo. Se eu e você não tomarmos cuidado, a nossa relação com Deus vira um ídolo. Se eu e você não tomarmos cuidado, a nossa relação com Deus vira um filtro que a gente vai usar para mostrar para as pessoas que nós somos melhores do que outras. O segundo eixo do texto, Moisés desce do monte com as novas tábuas da lei e ele volta com essa característica bem interessante. O seu rosto brilhava, mas ele não percebeu. Mas quem percebeu que o rosto de Moisés brilhava? O povo. O povo vê tudo. Você acha que não estão vendo. Você acha. Mas o povo vê tudo. E a reação dos de fora começa a girar a história para uma reflexão interessante para nós hoje sobre os filtros. O versículo 30 diz que quando Arão e todos os outros israelitas olharam para Moisés, sabe o que eles tiveram? Medo. O povo ficou com medo. E a pergunta é, que tipo de medo eles tiveram? Que tipo de medo é esse? E não é difícil de responder. O medo que envolveu o coração de Arão e de toda a comunidade e de todo o povo foi o mesmo medo que eles tinham de se aproximar de Deus. O mesmo medo. E esse medo
girou uma chave muito perigosa no coração do Moisés. Porque se antes o Moisés era um cara importante diante de todo o povo, se antes o Moisés era um cara muito importante, agora o Moisés representava visualmente a presença de Deus no povo. Porque nenhum outro rosto estava brilhando no meio da galera. O único rosto que brilhava era o do Moisés. Então, é óbvio que o rosto do Moisés se destacava diante de todo mundo. O Moisés era a figura clara e evidente de que Deus estava no meio do povo. Moisés, como diz, né, hoje, né? Moisés era o cara. E aí, sair desse lugar de ser o cara, sair desse lugar seria um desafio. Abrir mão desse lugar onde as pessoas olhavam e tinham medo e respeito seria um desafio. Porque essa posição do Moisés, de ter o seu rosto como um grande farol no meio das pessoas, colocaria Moisés com mais poder e com mais influência daquilo que ele já tinha no meio das pessoas. E aí você me pergunta, bom, e qual foi o resultado dessa história, Vila? Bom, o resultado é que Moisés entra num ciclo de poder que o enganava. O Moisés entra num ciclo de poder que o enganava. Veja no texto o que é que o Moisés faz quando ele descobre que o seu rosto brilhava quando ele falava com Deus. Quando ele chegava com Deus, o que é que ele fazia? Ele tirava o véu. E depois que ele terminava de falar com Deus, quando ele chegava no meio das pessoas, o que ele fazia? Ele cobria o rosto, ele colocava o véu. Ele tirava o véu diante de Deus, numa espécie de reabastecimento da glória, numa espécie de reabastecimento de poder, numa espécie de reabastecimento de autoridade, porque tudo isso agora estava nele, o rosto dele estava brilhando. Então ele chegava diante de Deus, tirava o véu e reabastecia a luz. E quando ele chegava diante das pessoas, ele colocava o véu diante das pessoas para que elas não pudessem ver a glória de tal forma que pudesse ofuscar os olhos delas, de tal forma que elas pudessem ficar, não. Então ele botou o véu para dar uma amenizada na relação. Interessante a lógica do véu. Porque Moisés inverte a história. Ele tira o véu para falar com Deus. E ele coloca o véu para ver as pessoas. Tinha que ser o contrário. E por qual razão o Moisés estava fazendo isso? Ora, o texto do Novo Testamento responde essa pergunta. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Eu vou repetir. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Que informação interessante.
Sabe o que o Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo, e ele explica, que a luz no rosto do Moisés, à medida que o tempo ia passando, a luz ia diminuindo. A luz ia apagando. E sabe quem percebeu isso? Diferente do povo, não foi o povo, foi o Moisés. Porque a gente está muito ligado quando a nossa luz começa a apagar diante das pessoas. A gente está muito atento quando a nossa glória começa a diminuir diante das pessoas. Então, quando isso começa a mirrar, a sumir, a gente sempre vai dar um jeito de perceber para melhorar. O Moisés fez a mesma coisa. O Moisés percebeu que à medida que ele usava o véu, as pessoas respeitavam ele. Por quê? Porque viam nele não a luz, mas a sombra da glória de Deus sobre o Moisés. Então, cada vez que o Moisés botava o véu, as pessoas olhavam para o Moisés e diziam: lá vai aquele homem de Deus que tem um rosto que brilha. Esse é um homem de Deus. O problema é que o brilho ia cessando. E ele percebeu que à medida que o brilho cessava, sabe o que é que ele fazia? Ele pegava o WhatsApp dele da época e marcava um encontro com Deus. Então ele entrava na tenda e quando ele marcava o encontro dele com Deus, ele tirava o véu. Porque aí ele reabastecia o brilho no rosto. E depois que ele reabastecia o brilho no rosto, ele saía da tenda com o véu e com o rosto brilhando, imponente, como homem de Deus, como amigo íntimo do Senhor. Resumo: Moisés usava o véu para evitar que as pessoas vissem que a glória estava sumindo. Agora, sabe o que é mais bizarro nessa história? É que o véu não protegia o povo de olhar a glória no rosto do Moisés. Não. Sabe para que servia o véu? O véu protegia o Moisés do povo. Porque ele não queria mostrar para as pessoas que o brilho diminuía. Então ele usava o véu. Para manter o glamour. Para manter a força espiritual. Para continuar sendo uma referência para a vida da comunidade, para a vida do povo. Você consegue perceber que situação complexa a gente está aqui hoje? Porque nós não somos diferentes de Moisés. Nós podemos usar da nossa intimidade com Deus como um filtro. Para que esse filtro nos favoreça, para a gente ser maior do que os outros, para a gente ser mais importante do que os outros, para a gente chegar na vida comunitária e a gente se destacar como aquele a quem Deus abençoa. E a gente usa da nossa intimidade com Deus como um filtro para mostrar para a comunidade que a gente é sempre melhor do que eles. E olha o absurdo. A intimidade com Deus, que deveria mudar a nossa vida, que deveria mudar a nossa história e nos fazer mais simples. A intimidade com Deus que nos deveria fazer mais servos, nos curvarmos aos pés dos outros para lavar os pés deles. A intimidade com Deus pode servir também como arma
para que a gente venha se envaidecer. E eu fico me perguntando quantas foram as vezes em que a gente não caiu nisso. Porque a gente ora. Porque eu levanto às 5 horas da manhã para orar. E aí eu tenho que dizer isso para alguém. Porque aí a pessoa tira a foto do sol nascendo de Brasília e diz, já estava em oração por você. Filtros. Porque quem vê diz assim, uau, eu não consigo fazer isso. Uau, que pessoa irradiante. Uau, que Moisés. Como brilha. Eu fico pensando quando é que a gente vai ter coragem de tirar os filtros. Eu fico pensando quando é que a gente vai realmente mostrar quem a gente é. Que nós somos fracos. Quando é que a gente vai ter coragem de ter uma vida com Deus e isso revelar ainda mais as nossas vulnerabilidades e assumir as nossas vulnerabilidades, né, diante das pessoas. Porque hoje a gente tem que ser forte, a gente tem que ser intocável, a gente tem que ter o véu e o rosto brilhando. Por que a gente não pode ter o rosto comum das pessoas e não ter o rosto brilhando? Por que a gente não pode assumir que a glória que está em nós está se dissipando durante o dia? Eu tenho receio, muito receio, dos Moisés dos dias de hoje. Desses que querem ser corpo em uma comunidade de fé como a nossa, mas evitam mostrar para a igreja que o brilho no rosto deles está sumindo dia a dia. Eu tenho receio dos Moisés que gostam de aparecer diante de nós com véu, para querer dizer que tem mais brilho do que nós. Mas que, na verdade, o rosto está tão opaco quanto o nosso. E se escondem atrás dos filtros para mostrar autoridade religiosa e exigir do povo medo e respeito. Cobrir o rosto, aquilo que o Moisés fazia, era sinal de diferença. Mas o brilho no rosto do Moisés sumia e mostrava para o próprio Moisés que ele era tão homem, tão simples e tão miserável quanto qualquer outro. E eu não estou aqui me desfazendo de Moisés. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas a preocupação dele e a maneira inteligente como ele percebeu de retroalimentar a glória nele, e quando ele percebeu que a glória diminuía, ele voltava numa sessão com Deus para reter mais glória e voltar com o rosto coberto, isso é muito significativo. É a velha preocupação com a imagem. Aliás, isso não é imagem, é a persona. Que na psicologia junguiana diz o quê? Que a personalidade, a persona é essa coisa que o indivíduo constrói e que mostra para as pessoas, e essa imagem construída, essa persona construída, pode estar muito, mas muito distorcida da imagem real.
O apóstolo Paulo menciona ainda algo muito interessante sobre esse caso. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, se você quiser abrir, no capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: mas, mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Que fantástica essa fala do Paulo, e tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando sobre os filtros. Porque o Paulo está dizendo nesse texto aqui o seguinte: olha, eu posso me gloriar pelas coisas que eu vi em Deus. Eu posso me gloriar. E se eu me gloriasse com as coisas que eu vi, eu não seria insensato. Porque eu estaria falando a verdade. Mas olha a opção do Paulo. Mas ele evita se gloriar nas coisas que ele ouviu e viu de Deus, para que ninguém pensasse dele além do que deveria. Ou seja, o Paulo decidiu, olha, eu não vou usar o filtro de poder e de glória diante das pessoas. O que eu vi e ouvi é meu. Eu não vou usar isso como poder, como glória, como autoridade diante das pessoas. E, infelizmente, a estrutura religiosa nos dias de hoje faz isso. Pastores, líderes de igreja que se autodenominam os Moisés de rostos que brilham hoje, exigem da comunidade respeito porque se colocam acima e intocáveis. Porque, afinal de contas, o rosto deles vão brilhar. O nosso, não. O Moisés foi um grande líder. A grande tarefa do Moisés foi o êxodo egípcio. E num determinado momento, o rosto do Moisés brilhava, ainda que sendo o homem pecador que era. Mas o êxodo que Moisés conduziu libertou o povo da escravidão no Egito. Mas não resolveu o problema no coração de escravidão, no coração do povo. E aí veio Jesus. Jesus é o verdadeiro Moisés, cuja face brilha na poeira do solo humano e sem véu, e com glória. E Jesus nos lidera em um êxodo perfeito. Ele nos levou da morte para a vida, da escravidão do pecado para o perdão. E enquanto Moisés não poderia olhar para o rosto de Deus, porque era muita glória, Jesus é a face de Deus que eu e você podemos olhar. E aí, o brilho do Filho unigênito do Pai está em você e em mim. E esse brilho não está em nós, para a gente encobrir em nossos rostos, diante das pessoas, usando filtros de poder, filtros de autoridade. Não. O brilho de Jesus está sobre nós para que a gente possa mostrar para o mundo em humildade, generosidade, bondade, mansidão, domínio próprio, que a vida do Filho está em nós. A minha oração
é para que você não precisa mais usar os filtros de poder sobre ninguém. Porque a luz do Filho está em você. Viva. De fato, essa luz é verdadeira diante das pessoas com quem você está. E que os outros vejam a vossa luz diante dos homens e glorifiquem o Pai que está nos céus. Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar. Senhor, que a nossa intimidade contigo não seja um filtro que venhamos a usar exigindo poder e glória e autoridade na vida de ninguém. Que a nossa intimidade com o Senhor não nos faça ser como Moisés, que alimentava a alma da glória, mas diante das pessoas tinha vergonha de dizer que a glória ia embora. Porque é assim que acontece com a gente, Senhor. Tem dias em que a nossa fé está irradiante, mas tem dias que a nossa fé se transforma como densas trevas. É assim. Mas independentemente do cenário, a gente sabe que a luz do Filho, daquele que morreu, e que é o verdadeiro Moisés, e que nos levou no verdadeiro êxodo da vida, nos tirando da morte para a vida, a gente sabe que a vida e o brilho da face do Filho está em nós. E que esse brilho pode ser levado e tocado na vida das pessoas. Ensina-nos a vivermos assim.